Presidente, gravação iniciada. Obrigada. Bem, estamos aqui recomeçando a sessão da parte da manhã do dia 20 de outubro de 2020, né? Nós estamos na reunião do mês de outubro, primeiro dia, parte da manhã, dia 20. E aí fizemos uma interrupção para o intervalo, vamos retomar aqui os julgamentos, passaremos então a julgar o processo de número 16 da pauta, só reiterando aqui a presença dos conselheiros, né? Temos, então, o conselheiro Mário, a conselheira Ana Cecília, o conselheiro Pedro Paulo, o conselheiro João Vitor, o conselheiro Maurício, o conselheiro Marcelo Milton, que está aqui suprindo a ausência da conselheira Ana Paula, conselheira Rita, e eu, conselheira Maria Helena, e estou presidindo o julgamento. Vamos, então, iniciar o julgamento do processo número 16 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, e contribuinte BIL Assessoria e Comércio Informática Limitada. Bom dia. É um recurso especial da Fazenda Nacional, que foi recebido para a rediscussão da seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica ao contribuinte. A Fazenda Nacional defende lá o procedimento previsto na súmula CARF número 119. Esse aqui é bem um caso clássico da súmula CARF, a que eu me referi, porque houve descumprimento de obrigação principal e houve também o descumprimento de obrigação acessória, de tal forma que eu estou dando provimento ao recurso para aplicar a súmula CARF 119. Ok, esse então é um caso clássico. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 16 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Passamos, então, para o 17 da pauta. O número 17 da pauta iria ser o 17, seria de relatoria da conselheira Rita, Cooperativa Educacional Escola Friburgo, Limitada, foi retirado de pauta por solicitação do patrão. Passamos, então, agora para o 18 da pauta. Item 18 da pauta, conselheiro João Vitor, relatoria do conselheiro João Vitor, contribuinte Clean Off do Brasil S.A. Esse caso também é o caso clássico da súmula CARF número 119. É um recurso da Fazenda Nacional que pede o procedimento que está previsto nessa súmula. Eu estou conhecendo do recurso e dando provimento. E, inclusive, nesse caso aqui, é um descumprimento de uma obrigação, principal, melhor dizendo, e o processo no qual houve o lançamento da obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, é o processo que eu transcrevo aí no voto, é o 10.680.008806/2007/72, e já foi julgado nessa Câmara Superior de Recursos Fiscais em 28 de março de 2017. Então, para resumir, estou dando provimento para aplicar a súmula CARF 119. A obrigação acessória já foi julgada aqui na Câmara Superior, eu não integrava a turma ainda, e aqui é o processo relativo ao descumprimento da obrigação principal. Conselheiro Mário. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, 18 por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o número 19 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, o contribuinte Manhães Moreira, Sociedade Individual de Advocacia. Creio que é um retorno de resolução, não é isso, conselheira Ana Cecília? Esse processo, até na sessão passada, eu tinha indicado
teve uma questão de indicação que eu fiquei de indicar nesse mês, porque esse aqui é a obrigação acessória de um principal que a gente julgou no mês passado. E aqui a gente tem um recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e houve para se rediscutir a questão da decadência e a questão da retroatividade benigna. Aí aqui eu menciono no meu relatório que foram lavrados os autos de infração de obrigações principais conexas ao presente processo, aqui eu menciono os números. Por se tratar de auto de obrigação acessória, para atribuir certeza de crédito, foi necessária a conversão do julgamento em diligência para que a DRF prestasse informações acerca do andamento das obrigações principais que embasaram a presente autuação, o que ocorreu por meio da resolução de número 9202000071. Então, em resposta à solicitação, foi apresentado o relatório da diligência de folhas 249, informando que o presente processo está vinculado aos correspondentes autos de infração de obrigação principal. Aí aqui, que é o processo de final 54, que foi o que nós julgamos na sessão passada. Então, o recurso constante do mencionado processo, o correlato foi analisado na última sessão da Câmara Superior, na qual acordaram os membros do colegiado por unanimidade em não conhecer do recurso. Assim, entende-se que a decisão proferida no acórdão de recurso voluntário gerou o seguinte resultado. Então, o recurso voluntário tinha sido um provimento parcial para excluir uns valores relativos ao vale-transporte, alimentação e distribuição de lucros. Porém, foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos e ensejaram outro resultado, que foi dano parcial ao provimento, mas para excluir apenas o vale-transporte. Então, é nesse contexto que eu estou aqui conhecendo do recurso, entendo que encontra tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Como houve um provimento parcial, eu estou aqui no caso com relação à retroatividade benigna. Aliás, o primeiro ponto que eu toco no meu recurso aqui é a questão da decadência. Como tinham aplicado o artigo 150, e a gente também tem a súmula CARF 148, eu estou aplicando o enunciado de súmula CARF número 148, no sentido de indicar o dispositivo a ser aplicado para a contagem de prazo decadencial seria o artigo 1731 e não o 150, e nesse caso específico não haveria decadência. Com relação à retroatividade benigna, eu estou aplicando a súmula CARF 119, foram lançados, né, que é justamente o caso específico da súmula 119, né, que teve lançamento em GFIP e de obrigação principal, e aí eu estou entendendo que assiste razão ao recurso à Procuradoria da Fazenda, porque quanto à retroatividade na multa aplicada, e estou conhecendo e dando provimento. Bem, então, são duas matérias, né? A decadência e a retroatividade, as duas a considerar aplicou as súmulas, né? As súmulas do CARF. Está, então, conhecendo e dando provimento. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho o número 19 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o número 20 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, contribuinte múltipla gestão de pessoas limitada. Esse é outro caso clássico de aplicação da súmula CARF 119. O processo em questão é descumprimento de obrigação acessória por falta de informação em GFIP, mas houve também descumprimento de obrigação principal. Então, estou aplicando a súmula CARF 119, dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho o número 20 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e o mérito, dar-lhe provimento. Conselheira, agora então vamos para o número 21 da pauta, conselheira Rita. O contribuinte é Estrutural Construtora Incorporadora Limitada, recurso da Fazenda. Temos um recurso especial da Fazenda Nacional com a mesma matéria da retroatividade benigna, onde ele pede a aplicação da cesta de multas.
O lançamento em questão é um lançamento que reúne tanto as obrigações principais quanto multa decorrente de obrigação acessória. É um caso de valor pago em razão de auxílio alimentação, que foi mantido, então, pelo acordo recorrido. O recurso especial do contribuinte ele não foi admitido. Então, me fixando a matéria devolvida pela recorrente Fazenda Nacional, eu estou conhecendo e estou dando provimento para aplicar a súmula 119. Certo. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho o número 21 da pauta por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Conselheiro, agora, passando para o número 22 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, contribuinte, município de Bom Jesus do Sul. O recurso da Fazenda Nacional não é caso clássico na minha ótica de aplicação da súmula CARF 119. O que o acórdão aqui recorrido fez foi limitar a multa a 20%, e a Fazenda Nacional está interpondo recurso especial, na qual alega que não deve prevalecer essa retroatividade, pois a forma de cálculo defendida pelo acórdão recorrente, somente poderia ser utilizada no caso em que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso espontaneamente. Na espécie, alega a Fazenda Nacional, não houve recolhimento espontâneo do tributo devido, houve visto, sim, lançamento de ofício. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame de admissibilidade e apresentou razões nas quais afirmou que o recurso deve ser desprovido. O recurso está sendo conhecido, inclusive não há contrarrazões nesse sentido, apresente a divergência de interpretações, na minha ótica, e iniciando o julgamento, discute-se nos autos, então, se, para fins de retroatividade benigna, se é aplicável o artigo 35 da Lei 812/91, com a redação já da Lei 11.941 de 2009, ou se a comparação deve dar-se entre o artigo 35, em sua redação originária, com a atual redação do artigo 35A da Lei 812/91. Neste ponto, é importante mencionar que a recorrente não defende a aplicação do procedimento previsto na súmula CARF 119, provavelmente porque inexiste notícia nos autos de que tenha havido lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória por falta de declarações de FIP. Segundo a tese da recorrente, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a multa prevista na redação originária do artigo 35, a qual ela, segundo alega, estipularia uma multa de ofício e não multa de mora, e essa comparação deveria dar-se, então, entre o artigo 35 da Lei 812, com a redação originária, com a multa prevista no artigo 35A da lei, já também com a redação da Lei 11.941. Seria descabido, no entender da recorrente, a aplicação do texto atual do artigo 35 da Lei 812/91, que cuidaria da multa de mora em caso de recolhimento em atraso e espontâneo das contribuições, o que não seria o caso dos autos, cujo crédito tributário foi constituído mediante auto de infração, lançamento de ofício. Eu faço esse esclarecimento por entender que a matéria foi devidamente delimitada no recurso especial e no exame de admissibilidade, de modo que, tanto por essa delimitação, quanto por inexistir notícia de que tenha havido lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória por falta de declarações de FIP, esse julgamento foge aos limites da súmula CARF 119, não se podendo, pois, cogitar descumprimento, né, da minha parte, da regra regimental prevista no artigo 45.6 do regimento interno. Ultrapassada essa questão processual, e cingindo-se aos limites da lide, observo que o tema em discussão é objeto da nota SEI, número 27 de 2019, e do item 1.26, item D, da lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a retroatividade benigna do artigo 35 da Lei 812/91, com a redação já atual, dada pela Lei 11.941, que fixa o percentual máximo da multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retroreferida, cujos principais trechos destaco pela pertinência com a lide. Então, para não ler tudo, tem aí o
o destaque é o seguinte: retroatividade benéfica da multa moratória prevista no artigo 35 da Lei 812, já com a redação atual, no tocante aos lançamentos de ofício, relativo aos fatos geradores anteriores ao advento do artigo 35A da Lei 812 de 91. Então, existe essa nota e essa dispensa de recorrer, e é importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça, eu digo isso porque essa lista e essa nota está amparada na consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema. Eu cito aí os vários precedentes que deram origem a essa nota por parte da Procuradoria. Só lendo um resumo aqui antes de eu avançar, eu acho que seria importante, eu acabei esquecendo disso. E o resumo da nota é o seguinte: a jurisprudência do STJ acolhe de forma pacífica a retroatividade benigna do artigo 35 da Lei 812 com a redação atual, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20% em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do artigo 35A, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35A da Lei 812 incide apenas em relação aos lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida Lei 11.941, sob pena de afronta ao artigo 144 do CTN. É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria têm, inclusive, força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência, finalidade orientadora, inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização. Aí eu cito a doutrina do professor Humberto Ávila, que defende a existência de força normativa formal, quando há, por exemplo, decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, conforme for o caso, e a força normativa material quando há uma reiteração de jurisprudência que demonstre uma pretensão de permanência por parte do Superior Tribunal de Justiça que vai uniformizar, em última instância, né, aquela discussão a respeito dessa matéria, ou defende aquilo que se chamaria de força normativa material, e não necessariamente formal, porque a força normativa formal dependeria, então, de um julgamento repetitivo ou de um julgamento com repercussão geral. Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, o que implicaria, então, força normativa formal, nos termos do regimento interno deste Conselho, a jurisprudência reiterada e orientadora da primeira sessão daquele tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da nota 6 a que eu me referi, impondo-se a sua observância até como forma de preservar sobre o princípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da confiança. E, sendo assim, deve ser desprovido o recurso especial da Fazenda Nacional. Eu voto. Conselheiro Mário. Só um minutinho aqui, presidente, que eu estou dando uma olhada no outro auto de infração que foi lançado. Pelo que tudo indica aqui, presidente, realmente esse auto de infração, estou vendo alguns documentos iniciais, parece que ele foi do final de 2012, mas, salvo engano, de antes
de antes da edição da MP 449, que ele é do início do mês 12, de dezembro de 2012, a 449, se não me engano, é mais do finalzinho. Então, possivelmente, isso ainda era a época mesmo em que você tinha a contribuição patronal no ente federativo e a contribuição por descumprimento da obrigação acessória feita lá em face do dirigente do órgão, né? Mas, enfim, eu conheço, eu tive a oportunidade de ler essa nota citada pelo conselheiro João Vitor. Não, desculpa, gente. Assim, não me vejo vinculado a aplicá-la, obviamente, eu vou manter o meu entendimento de que, nesses casos, é questão de aplicação do 35A, né, mas vi a nota realmente no sentido de dispensar não, nesse caso, reconhecer a jurisprudência do STJ pela aplicação do 32A, não é isso, João Vitor? 35. Aliás, 35. Então, presidente, eu estou abrindo a divergência. Abrindo a divergência, dando provimento, então, ao recurso da Fazenda. Isso, mantendo um posicionamento que a gente tinha antes dessa nota. Sim. Essa nota aí, ela não é daquelas, né, do parecer, não. Ela dispensa, né? Mas não é aquele que... Não é aprovado pelo ministro. Não. Aprovado pelo ministro. Tá. Ela é aprovada pelo ministro, João Vitor? Não sei se foi aprovado ou se é... Mas, enfim, é uma nota bem robusta, não me lembro muito bem. Eu procurei na época e não encontrei essa aprovação. Eu acho que não é aprovada. Ela está na lista, mas não encontrei essa aprovação. Ok. Conselheira Ana Cecília. Eu vinha mantendo presente o posicionamento adotado anteriormente, que é no mesmo sentido do que o conselheiro Mário expôs, mas também consultando o parecer e vendo a orientação, eu vou aqui acompanhar o relator, vou alterar esse posicionamento que eu vinha adotando, e vou acompanhar o relator para esses casos específicos de aplicabilidade dessa dispensa da Procuradoria da Fazenda Nacional. Conselheiro Pedro Paulo. A divergência, presidente. Conselheiro Maurício. Presidente, por hora eu vou manter meu entendimento aí, que votando anteriormente, vou acompanhar a divergência. Conselheiro Marcelo. Vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Rita. Vou acompanhar o relator. Eu vou acompanhar, por enquanto, vou acompanhar a divergência também, como tenho sempre votado, né? Não é uma coisa que seja dessas situações que são vinculantes, eu vou ainda me manter, vamos dizer, fiel ao que sempre vínhamos votando. Então, eu creio que deu o empate, não foi? Deu empate. Então, o número 22 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, e, no mérito, aí aquela coisa, por determinação do artigo 19E da lei número 10.522 de 2002. Como é que a gente usa aquela palavra, Mário? É que eu sempre uso uma palavra que eu acho mais feia. É inserido, alguma coisa assim. Bom, vou colocar aqui inserido, mas você... Não, ele bota uma palavra... Acrescido. Acrescido. Acrescido pelo artigo 28 da lei número 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe provimento, não é isso? Isso. E aí já tem uma forma já da gente escrever, depois vai ficar bem certinho, como a gente sempre anota. Ok? Agora, viria o número 23 da... Assim, vencidos, tem que complementar. Vencidos os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento.
Agora, então, passaríamos para o número 23 da pauta, seria da relatoria da conselheira Ana Paula, mas, além da ausência da conselheira, também ele já tinha sido antes retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Passamos, então, para o número 24 da pauta, a conselheira Rita Elisa. O contribuinte é Vogue Comercial Têxtil Limitada. É o último processo agora da manhã. Vamos julgá-lo e vamos ver o que vamos fazer depois, tá certo? A gente decide. Esse processo mantém a mesma temática, é um recurso da Fazenda Nacional, pedindo a aplicação da cesta de multas. Temos aqui um lançamento, a I-68, vinculado a 3 processos principais, que eu menciono para os senhores no relatório, de final 2010-23, 2010-12 e 2010-78. Os 3 processos, eles foram julgados em conjuntos, o contribuinte apresentou recurso especial, ao qual não foi dado seguimento, não foi conhecido, e eles estão com pendência de julgamento de recurso especial da Fazenda Nacional, que é também, imagino eu, sobre a questão da retroatividade. O lançamento aqui, ele foi motivado por uma descaracterização da empresa pela opção dela ao Simples Nacional, em razão da imputação fiscal de ocorrência de simulação das suas operações. Nesse processo do AI-68, o contribuinte também, ele apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, apresenta também um recurso especial, o qual foi negado seguimento nos termos do despacho de admissibilidade e do despacho de agravo também, as folhas que eu menciono. Então, nesse caso concreto, concluindo pela manutenção da obrigação principal em razão do não conhecimento do recurso especial interposto pelo contribuinte, eu estou, então, adentrando ao julgamento do AI-68 para dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional para aplicação da retroatividade benigna nos termos da súmula 119. Bem, conselheiro Mário. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 24 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, esse é o último processo da pauta. Eu consulto aos senhores que se gostariam que nós, então, antecipássemos a próxima sessão. Pode ser? Por mim, Então, pode ser. mesmo que, então, a gente possa se alongar um pouquinho, teria problema depois do meio-dia? Se não for muito, presidente, para mim não tem problema, mas eu não posso alongar muito, porque como eu estou em casa, eu preciso dar um... Tá, esse muito aí você diz quando é. Porque também não tem problema nenhum se ficar algum e depois a gente retomar. Eu acho que agora, porque falta 1 hora ainda, praticamente, né, de sessão, e a gente pode aí avançar muito. Esses processos são realmente mais simples. Presidente. Então, nesse momento a gente tem que interromper, não é isso? Isso, era isso que eu ia sugerir. Tá. Então, eu vou agora pedir, por favor, a interrupção rápida, logo voltaremos, porque temos que interromper para iniciar uma nova gravação por causa vamos adentrar na próxima sessão. A conselheira Patrícia está por dentro... Conselheira Patrícia, desculpa. Você conseguiu. A procuradora... a procuradora da Fazenda, essa sistemática nós já temos aplicada, porque é a primeira vez que a senhora está vindo para ficar mais tempo, né? Então, a gente sempre tem feito essa antecipação aí para aproveitar o tempo. Já é possível fazer isso. Então, eu peço, por favor, que interrompam a gravação e logo retornemos. Presidente, gravação interrompida.